Os Outros é um filme de terror sobrenatural que conta a história de uma família que vive em uma mansão atormentada por vozes e barulhos estranhos na casa. Então, aproveita e já deixa seu like, assim eu trago mais vídeos pra vocês. Então, bora pro filme. O filme começa quando em 1945, Grace acorda gritando de um pesadelo. Nesse momento, chegam à mansão 3 novos trabalhadores: Berta, a governanta, Edmundo, o jardineiro, e Lídia, a empregada, que é muda. Grace então mostra a mansão para eles e informa das obrigações com a casa, e acaba contando que os antigos trabalhadores um dia foram embora sem avisar e sem pegar seus pagamentos. Berta então fica incomodada e pergunta a Grace sobre o senhor da casa, e Grace responde que seu marido está lutando na guerra e ainda não voltou. Um tempo depois, Grace faz uma estranha exigência, que cada porta seja fechada à chave assim que uma pessoa sair, e informa que na mansão não há telefone ou rádio, e quer tudo o mais silencioso possível, já que sofre com dores de cabeça. Logo após isso, Grace pede que todos fechem as cortinas e apresenta seus filhos, Nicholas e Annie. Então Grace conta para Berta que seus filhos sofrem de uma doença rara, o qual não podem ficar expostos à luz, pois sofrem de queimaduras e bolhas no corpo, e isso pode matá-los. Por isso, os empregados não podem deixar a luz invadir a casa, principalmente na presença das crianças. No dia seguinte, Berta serve o café das crianças, e elas comentam que não sabe por que os trabalhadores antigos os abandonaram, e pede para que Berta não os abandone também. Nicholas pede para que Annie cale a boca, mas ela acaba contando que um dia sua mãe enlouqueceu e os outros sumiram. Nesse instante, Grace chega encerrando o assunto, e chama Berta para conversar em particular, e pergunta como os empregados souberam da vaga de emprego, já que a carta de Grace para o jornal não foi levada pelo carteiro. E Berta explica que passou na frente da mansão e tentou a sorte, já que sabia que uma mansão deveria estar precisando de empregados. E confessa que já havia trabalhado na mansão há muitos anos, mas precisou se afastar. Grace entende e diz para Berta que seus filhos às vezes contam histórias fantasiosas, e que ela detesta ideias fantasiosas, e pede para Berta ignorar as ideias das crianças. No dia seguinte, Grace ensina a Bíblia para os filhos, e explica o que acontece depois que morremos. Então, ela separa os filhos em quartos diferentes, para estudarem a fundo. E ao esperar na sala, Grace começa a ouvir um choro de criança. Grace então corre achando que é o filho, mas ele diz que não foi ele. Ela então vai procurar Annie, e ela diz que não está chorando. Grace insiste que a filha conte a verdade, mas Annie diz que quem estava chorando era Victor, um garoto que anda pela mansão junto com outras pessoas, e que seu pai é pianista. Grace então se irrita com a filha por inventar coisas, e diz que Victor não poderia estar no quarto, porque deixou a porta trancada ao entrar, e ao olhar de novo, se depara com a porta aberta. Após isso, Grace vai reclamar com os empregados, dizendo que deixou bem claro que todas as portas deveriam estar trancadas assim que saísse. Mais tarde de madrugada, Annie acorda seu irmão, dizendo que Victor abriu as cortinas do quarto. Nicholas, assustado, chama a irmã de mentirosa e se vira. Annie então fecha as cortinas e elas se abrem de novo. Annie então discute com Victor, e Nicholas, assustado, pede para a irmã parar de imitar outra voz. Annie, já sem paciência, pede para que Victor toque no rosto de Nicholas, para que ele acredite nela. Então, de repente, alguém toca no rosto de Nicholas, que grita apavorado, acordando a mãe, que corre para ver Nicholas, que acusa a irmã de estar assustando ele. Grace então coloca Annie de castigo 3 dias lendo a Bíblia. No dia seguinte, Grace na sala se irrita ao ouvir barulho de gente correndo e movendo coisas no andar de cima. Ela então grita o nome de Lídia, achando que ela está limpando algo, mas se depara com Lídia e Berta no jardim. Grace então sobe para ver o que está acontecendo e encontra um quarto cheio de objetos cobertos. De repente, Grace começa a ouvir uma respiração forte e a voz de uma mulher dizendo que Grace está observando. Grace, apavorada, tira todas as cobertas e acaba vendo no espelho a porta se fechando sozinha. Ela então corre e pergunta para Annie se ela viu alguém, e a garota diz que os outros se esconderam nos quartos. Em seguida, Grace reclama com Berta, dizendo que tem alguém na casa, porque ouviu vozes, e Berta diz que deve ser o barulho da mansão, que é antiga, mas Grace diz que ouviu um garoto conversando com 2 mulheres. Annie então mostra um desenho para a mãe das pessoas que ela viu na mansão, mas diz que a pessoa que ela mais vê é uma velha. Grace se desespera e pega uma arma para revistar a casa, mas não encontram nada. Grace então acaba encontrando um álbum de fotos estranhas, onde todas estão dormindo, e mostra para Berta, que explica que é o livro dos mortos, pois antigamente se havia o costume de tirar fotos dos mortos para preservar suas almas. Grace acha tudo isso macabro e manda Berta queimar os livros. De madrugada, Grace, com saudades do marido, chora sozinha no quarto, quando de repente
ouve o barulho de alguém tocando piano no andar de baixo. Grace então desce armada, e ao chegar na sala, o piano para de tocar. Ela tranca o piano e sai da sala, e a porta se fecha sozinha. Grace, assustada, abre a porta e verifica. Então alguém fecha a porta em sua cara, trancando a porta por dentro. Grace, apavorada, chama Berta, e as duas entram na sala e encontram o piano aberto novamente. Após isso, Grace fica chocada com tudo que passou, e decide ir atrás de um padre na cidade. E Berta tenta impedir, já que a neblina está muito forte, mas Grace vai assim mesmo. Edmundo então pergunta para Berta quando eles irão contar a verdade, e Berta diz que logo, quando chegar o momento certo. Voltando para Grace, que ao se perder na neblina, acaba encontrando Charles, seu marido que voltou da guerra. Ela o abraça feliz, mas seu marido está confuso e diz que viu muitos mortos durante a guerra. Os dois voltam para a mansão e Berta fica estranha ao ver o marido de Grace. Um tempo depois, Charles vai até o quarto dos filhos, que emocionados abraçam o pai. Em seguida, vemos Charles, deitado sozinho com um olhar vazio. Enquanto isso, os empregados conversam em particular, dizendo que será difícil convencer a mãe, mas que os filhos são mais mentes abertas e que o marido não sabe nem onde está. No dia seguinte, Grace veste a filha para sua primeira comunhão e pede para ela não sujar a roupa. Ela então vai procurar o marido, mas ele está depressivo e não quer sair da cama. Grace então volta para falar com a filha e vê outra pessoa no lugar da filha. Ela então grita, perguntando pela filha, e a garota responde que é sua filha. Grace ataca a garota, e ao puxar seu véu, se depara com sua filha, que sai correndo para Berta, dizendo que a mãe tentou matar ela. Horas depois, Charles diz que Anne contou tudo para ele, e pergunta o que aconteceu aquela noite. Grace responde que não sabe o que aconteceu. Os empregados fugiram durante a noite e não tiveram coragem de contar pessoalmente o que aconteceu. Charles então pede que Grace peça perdão às crianças, e avisa que vai embora, voltar para a guerra. E Grace, revoltada, diz que ele precisa ficar com a família. Charles chora e depois os dois dormem juntos. No dia seguinte, Grace acorda e percebe que o marido foi embora. Paralelo a isso, Anne acorda e grita ao se deparar com a janela sem cortinas. Grace corre cobrindo os filhos e percebe que todas as janelas estão sem cortinas e verifica se os filhos estão bem, mas eles estão sem marcas. Então ela aproveita e avisa que Charles foi embora. Em seguida, Grace, desesperada, pergunta para Lydia quem retirou as cortinas da casa. E Berta aparece dizendo que as crianças estão bem e provavelmente se curaram da doença rara. Grace então despede os trabalhadores e pega sua arma e ameaça eles, pedindo a chave da casa, já que acredita que eles estão tentando fazê-la sair da mansão. Mais tarde à noite, Anne tem a ideia de fugir do quarto e procurar o pai no jardim. Enquanto isso, Grace vai investigar nos quartos dos empregados e encontra uma foto dos 3 mortos, ficando assim chocada. Voltando para as crianças, que ao caminhar no jardim, encontra os túmulos dos empregados. Eles se aproximam e as crianças saem correndo, encontrando Grace no caminho, que assustada, atira contra os empregados, sem causar nenhum dano. Então Berta diz para Grace não se preocupar, já que eles já estão mortos há mais de 50 anos pela tuberculose. Grace então foge para a mansão, trancando a porta e pede para os filhos se esconderem no quarto. Após isso, Berta diz para Grace que eles precisam aprender a conviver entre os vivos e os mortos. Grace pede para eles ir embora, e de repente, ouve os gritos das crianças, que ao se esconder no armário, são descobertos por uma velha. Berta então avisa Grace que os outros encontraram as crianças, e agora Grace vai ter que subir e ir falar com eles. Grace, apavorada, sobe rezando o terço, e ao se aproximar da porta, ouve a voz de uma velha falando com as crianças. E quando Grace abre a porta, ela se depara com os outros em uma sessão espírita, conversando com as crianças, pedindo para eles contarem o que aconteceu. A velha pergunta por que as crianças estão chorando, e Anne conta para a velha algo sobre o travesseiro. Então, a velha pergunta se foi assim que Grace os matou. As crianças se assustam e gritam dizendo que não estão mortos. E a velha pergunta por que ainda estão na mansão. E Grace entra em choque, não acreditando no que está vendo, e ataca a mesa espírita, e todos então percebem os papéis sendo rasgados no ar. E a velha, exausta, pergunta o que houve, e os outros explicam que dessa vez os 3 fizeram contato, mãe e filhos. Então logo descobrimos que o casal dono da mansão estava sendo assombrado por vozes e passos de gente na casa, e contrataram espíritas para tentar descobrir o que estava acontecendo. A esposa, então assustada, diz que não quer mais ficar na casa, pois agora sabe que a mulher que enlouqueceu e matou os filhos com o travesseiro vive na casa. Ela então pede para o marido pensar no filho deles, Victor, que está ficando perturbado por ver as crianças na mansão. E o marido então diz que vai fazer a vontade da esposa. Em seguida, vemos Grace, que abraçada com os filhos,
explica que recebeu a notícia que seu marido havia morrido na guerra e que no início não entendeu o que o travesseiro estava fazendo em sua mão e por que as crianças não se mexiam, confessando então que matou os filhos e depois pegou o rifle e atirou contra sua cabeça, e por isso os empregados antigos fugiram da casa aquela noite. E no dia seguinte acordou e achou que Deus tinha tido misericórdia dela e que aquilo havia sido apenas um pesadelo. E agora não sabe o que fazer. Então, nesse momento, Berta aparece e diz que aconteceu o mesmo com eles. E por isso, Lydia não falava, porque ficou assim quando percebeu que havia morrido. E avisa que os outros vão embora, mas outros virão e sempre será assim. Então a família vai embora, colocando a mansão à venda. E Grace e as crianças resolvem se prender à casa, dizendo que a mansão é deles, terminando assim presos nela. E aí, gostaram do filme? O que vocês acharam do final? Deixe seu comentário que eu respondo todo mundo. Nos vemos no próximo filme. Tchau!